Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Café com Consciência. Eu sou Luísa Freitas e eu tô aqui mais uma vez com o doutor Fernando Freitas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que na visão sistêmica vamos fazer essa compreensão sobre a visão sistêmica nas empresas, no mundo empresarial, no mundo organizacional. Seja bem-vindo, Fernando Freitas. Obrigado, Luísa. Bem-vindo, bem-vinda a você que está aqui conosco para ampliar ainda mais a sua consciência, né? Que já é o meu bordão, né? Vamos ampliar a consciência. Para você que gosta desse tema de sistêmica, de relacionamento, hoje nós vamos falar sobre um campo da sistêmica extremamente importante, que é o mundo organizacional, que é o mundo profissional. É claro que dentro das organizações tem organizações governamentais, não governamentais, eles têm uma amplitude enorme, mas basicamente é assim, aquilo que está fora da família, né? É uma dinâmica de conexão com a vida, como eu me conecto com a vida. Por quê? Porque frequentemente é no mundo organizacional que eu vou ter a minha atuação profissional, sendo um dono de uma empresa, sendo funcionário de uma empresa, sei lá, eu vou ganhar, então, o meu dinheiro, eu vou ter os meus projetos de vida, né? Porque o que eu vou Sim. me tornar, que profissional serei eu, que tipo de profissão eu escolho, que até isso também faz parte da dinâmica sistêmica. Para que eu escolhi essa profissão e esse caminho? Será Uhum. que fui eu que escolhi? Estou satisfeito? Não estou satisfeito? Quero mudar? Posso mudar? Não posso mudar de jeito nenhum. Nossa, quantos temas dá para a gente falar por aqui, não, Luísa? Ixi, isso aqui dá para render uns 10 episódios. Então, bem-vindo a mais esse episódio do Café com Consciência. E se você ainda não nos acompanha, nos acompanhe. Inscreva-se Uhum. aqui no nosso canal e assista os outros episódios. Se você gosta desse tema, pode ter certeza que os episódios anteriores vão te ajudar e você vai gostar muito. E é claro que os próximos também, né? Sim, aproveitando Aqui para se inscrever e ativar também o sininho para você não perder nenhum dos episódios do nosso podcast. Não é Quando isso, a gente está Luísa? falando. É isso, vamos falar sobre isso. Então, na sistêmica, quando a gente está analisando um sistema, então tem vários sistemas: sistema empresarial, sistema familiar, sistema. Você vai para a igreja, tem o sistema dos seus amigos da igreja, tem e todos os sistemas a gente vai analisar a relação entre as pessoas que fazem parte desse sistema. E todo sistema precisa ter ordem, precisa seguir leis para que esse sistema funcione de uma maneira saudável, porque da mesma maneira que uma família pode desviar e ir para lugares doentios, no mundo empresarial organizacional também. Então, vamos dar alguns exemplos de problemas que podem acontecer nesse mundo organizacional e que está relacionado muito a esse desvio das leis, esse desvio das ordens sistêmicas que proporcionam esses problemas. Então, problema financeiro, problema com funcionário, problema na liderança. Vamos citando aqui, vai, manda bala. Problemas com equipes, problemas de relacionamento dentro da empresa, problema de relacionamento da empresa com o cliente, problema de relacionamento da empresa com o mercado como um todo, concorrência, problema de relacionamento dessa empresa com o mundo que a cerca, como o governo, as leis. Oxe, se a gente começar a falar, é interessante, né? Porque Sim. assim, eu vou dividir para ficar. Eu gosto de dividir, eu sou meio analítico, eu sou meio estranho, mas assim, nós podemos ver uma dinâmica individual. Então, eu, na relação com a minha profissão, com a minha escolha profissional, com a minha Uhum. satisfação profissional, da minha forma de conectar com o mundo aqui fora,
da minha dinâmica financeira, se eu estou satisfeito com o que eu ganho, não estou. Se eu estou, de repente, eu reconheço o meu trabalho, não reconheço, tenho segurança, tenho insegurança. Gente, isso aqui é um campo à parte. Então, assim, eu comigo mesmo, em relação a esse tema, tá? Que é uma conexão com o mundo lá fora, que eu vou colocar a minha energia de trabalho e vou receber essa dinâmica financeira, que no fundo o dinheiro é uma grande energia e não deixa de ser um tema para a gente colocar algum dia nesse podcast. Até uma Sim, interessante. Se você que está assistindo gosta de tema sobre dinheiro financeiro, coloca aí, porque quanto mais vocês vão colocando, fala sobre isso, fala sobre aquilo, isso são temas que nós vamos colocar. Mas é lembrei, falando verdade. disso, é um tema muito, muito importante, tá? É verdade. A galera gosta de tema em relação a Ai, quem não dinheiro. gosta? Só a galera, nós não, né? Então, assim, porque, e é interessante também, porque até dando que às vezes tem pessoas que ganham muito dinheiro, mas estão extremamente insatisfeitas com o trabalho que fazem. Tem Uhum. pessoas que ganham muito dinheiro, e aqui é um tema que nós vamos até dar uma passeada por aqui, que é a empresa familiar, e de repente eu estou numa empresa familiar, eu estou lá numa função de gerência, sei lá, departamento, não sei o quê, mas no fundo a Sim. empresa não é minha, mas eu ganho um bom dinheiro, só que de repente eu estou prisioneiro desse lugar, eu estou insatisfeito. Mas eu não consigo sair dessa empresa, porque afinal a empresa foi feita para mim, é da família, Uhum. sei lá, é até aquele monte de coisas que se colocam. Ixi, quantas pessoas nós já vimos com características doentias aí, ganham muito dinheiro, mas estão extremamente infelizes, Sim. infelizes, com depressão, com um monte de doença. É impressionante, né? Tem pessoas também que ganham muito dinheiro, mas se arrebenta para ganhar dinheiro. Aí joga fora a saúde, bem-estar, família, qualidade de vida, porque precisa do dinheiro. E parece que É. nunca tem fim, né? Parece aqueles distúrbios alimentares, né, Luísa? Nunca é bom o suficiente. Se eu ganho 10 mil, não, devia ganhar 100. Se eu ganho 100, por que não É. ganho 200? Mas se eu tenho 200, mas 500, por que não? E 1 milhão? Nossa, aquilo não para. Aí vira um Não obeso compreende mórbido, que não compreende que não é né? o dinheiro que vai preencher, né, que existe Não um é. vazio emocional aí, né. Esse vazio é outro, então tem pessoas que misturam tudo isso. Então, eu estava Uhum. falando de um indivíduo, tem a ver também, dinâmicas organizacionais são relacionamentos, e relacionamento é um tema extremamente importante, porque dentro das É. organizações as pessoas precisam se relacionar. E tem Uhum. dinâmicas hierárquicas. Também esses relacionamentos que são ascendentes, descendentes, que são horizontais, tem vários tipos de relacionamento. Como é que isso funciona? Tem outras dinâmicas, e é interessante, tem o Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele tem uma frase interessante que ele fala assim: as pessoas entram nas organizações pelo currículo e saem pelo comportamento. Então, tem pessoas que são É. extremamente habilidosas na parte profissional, mas tem um problema seríssimo na dinâmica de se relacionar com as pessoas lá dentro Uhum. mesmo. A gente levam traumas emocionais, criam transtornos, que falou, essa pessoa tecnicamente é excelente, mas ela carrega tanto problema que vira uma dinâmica doentia negativa dentro da empresa, né? Então, tem essa Exatamente. dinâmica de relacionamentos aqui, tem as dinâmicas de construção de equipe, de liderança, de gerenciamento de todas essas pessoas. Também tem a dinâmica do que para que serve essa organização. Ela vai oferecer o que para o mundo aqui fora? Um serviço, um bem, um Uhum. produto? Como é isso, como escolher isso, como lidar com o cliente, que é outro relacionamento, nível de satisfação do cliente, como você vai oferecer isso, como. Ixi, o mundo é tão grande nesse mundo organizacional, né, que Muito. do mesmo jeito, eu vou mudar, vou produzir outro produto, vou oferecer outros Uhum. serviços, será, para o mesmo cliente, para outro cliente. Se eu fabrico, por exemplo, uma sandália que é famosa, que eu coloco no pé, de repente, se eu fizer uma palha de aço e colocar o mesmo nome, vai ter o mesmo sucesso, sabe? Tem umas coisas meio doidas, né? Que não faz sentido, né? Então, que mercado você está? Que tipo Uhum. de
eu vou dizer assim, de pessoa que você visa, qual é o avatar, qual é a persona, qual é o cliente que você está Sim. buscando. Você vai mudar a faixa de cliente? Você não vai, você vai colocar um produto mais top, você vai colocar um produto que tenha menos qualidade, mas dá para vender em Uhum. quantidade. Ixi, tanta coisa que dá para trabalhar. E Você no meio falou de de uma tudo isso, coisa. Aham. tá, Pode deixa eu só falar. falar, no meio de tudo isso, tem as empresas familiares, né? Que aí mistura a dinâmica, o sistema da família com o sistema da empresa. Ai, esse aí Uhum. é um capítulo à parte, né? Então fale, Esse o que que rende você... bastante também. Você Ixi, é falou de outro, um né? ponto que eu lembrei de um episódio do podcast que eu fiz com o Luiz Fernando. E Ah, a ele é gente ótimo. também falou sobre sistema organizacional, e ele trouxe muito essa questão da que não tem como o ser ir para uma empresa sem levar Isso essa mesmo. relação intrapessoal, né? As questões dele para dentro da empresa, né? E o quanto é importante a pessoa ter essa consciência, o que é a dinâmica infantil, o que são traumas infantis, para ela tratar internamente e não Hum, levar tudo isso para dentro das empresas, para dentro do mundo organizacional, porque vai misturar uma coisa com a outra, né? Vai projetar, muitas vezes, vai projetar pai e mãe no chefe, num cargo superior, vai trazer dores infantis para um ambiente que é adulto, que precisa estar lá, e vai complicar o quê? As relações dentro da empresa, né? Então é verdade. foi um episódio muito interessante. Quem tiver É, interesse de assistir, procura aí. É um é o Luiz episódio com o Fernando Luiz Fernando. O Luiz Fernando Isso. Sampaio. Ele tem uma visão bem interessante do mundo organizacional, ele trabalha muito dentro do mundo organizacional e não é como consultor, não, é trabalhando mesmo, como É. diretor, como cara Uhum. top em várias multinacionais aí, que também agora tem um trabalho muito forte dentro dessa dinâmica de consultoria organizacional que ele também está Uhum. desenvolvendo, né? Então ele veio até faz parte do nosso grupo de pessoas que vieram aprender conosco e está fazendo um trabalho maravilhoso. Mas é É. interessante, né, que você tocou num ponto assim, que é, o pessoal às vezes fala assim, soft skills, né? Tem hard e soft. Soft sou eu mesmo, né? Então, assim, as dinâmicas que eu carrego dentro de mim. Porque quando eu entro numa organização, pegando uma coisa básica que você trouxe, não dá para não me levar para onde eu vou, né? Porque lá vou eu Uhum. inteiro. E a questão é, o que eu enxergo lá? Tudo, a fórmula da realidade. Voltamos sempre naquelas dinâmicas básicas, né, Luísa? Fórmula da realidade. Sim. Fato vezes interpretação igual realidade. Dependendo do que eu enxergo, eu vou dizer que aquilo é a realidade. Então, se eu tenho, por exemplo, problemas em relação a figuras de autoridade na minha vida, quando eu vou entrar numa empresa, daqui a pouco eu começo a ter problemas com as figuras de autoridade dentro da empresa. Uhum. Eu vou repetir lá. E aí as coisas que acontecem, eu vou interpretar. Ah, a pessoa fez isso porque ela quer fazer isso comigo, porque ela não me, sei lá, não me respeita, porque ela não me valoriza, porque aí começa aquilo que eu Sim. vivi na minha vida, a tendência é carregar isso para dentro de uma empresa. E uma coisa tão comum, né? Tem tanto tema para a gente falar, mas vamos falar sobre esse pupurri da vida aqui, que vai ser interessante, Aham. porque uma das coisas, assim, eu entro numa empresa, daqui a pouco eu vou ver as pessoas, são figuras de autoridade, são os meus chefes, os superiores, daqui a pouco eu começo a me relacionar com eles como eu relacionava com meu pai e minha mãe. Que eram Ou as então, às vezes, figuras superiores, é o superiores. Aí, referencial que você teve lá na ai, infância, meu né? Deus do céu. E se essas relações não foram saudáveis, Uhum. ai, aí começa, porque. E aqui tem aqueles que são os filhos que sabem tudo e acreditam que os pais não sabem nada, né? Então eles chegam na empresa e começa o dono da empresa, ou o chefe faz tudo errado, eu sei o que é o melhor, eles não Uhum. sabem.
sabe, começa a sentir superior a tudo isso, e aí começa um Sim. conflito. Conclusão, ele pega o conflito que aconteceu na vida dele e traz para dentro da empresa. Isso até sendo empregado. Agora imagina isso numa empresa Uhum. familiar, é pegar essa dinâmica, acho que Nossa. multiplicar, potencializar isso aí por muito. Que essas dinâmicas que todos nós, como seres humanos comuns, carregamos, isso vai ajudar e ou atrapalhar a minha atividade profissional. Está cheio de Uhum. profissionais que às vezes têm uma qualidade técnica absurda, mas quando chega lá na hora de se relacionar, é agressivo, é desrespeitoso, tem dificuldade de comunicação, pensa Uhum. uma coisa e fala outra, tem conflitos emocionais com todo mundo. Nossa, é aquela história, né? Entrou pelo É. currículo, né? Mas não dura muito tempo lá dentro, porque Exatamente. Não, você aí fala, tá me imagina, perseguindo. e você imagina dentro de uma empresa onde cada um dos integrantes traz essas dinâmicas Nossa, pessoais, cada um interpreta o fato de um jeito, cada um tem uma realidade diferente, e se essa pessoa não tem essa consciência de que as pessoas são diferentes, vieram de contextos diferentes, vai trazer um monte de ressentimento, vai funcionar, as dinâmicas do relacionamento entre um e outro como gatilho para trazer uma dor lá do passado. dor, exato. Agora você imagina esses relacionamentos no resultado que a empresa vai ter, né, porque a É, empresa ela precisa estar coerente, cada um na sua função, para que a empresa funcione, né. Agora é. se toma funções diferentes, vai dar problema, assim como na família, né, na vida, quando a gente sai do saudável, vem a doença para alertar, né, nas empresas é a mesma coisa. Virão os Daí problemas para alertar. por isso, assim, quando nós começamos a olhar para tudo isso, fica uma dinâmica tão complexa, né? Fala, meu Deus, tem tanta coisa que pode ser mexido aqui, Uhum, mas em essência tem algo assim, no mundo organizacional, quer dizer, saindo para o mundo profissional organizacional, é um mundo adulto. Então nós temos que tomar muito cuidado para não levarmos as nossas dinâmicas emocionais, nossos conflitos, mas o problema é que a maioria das pessoas não tem consciência que carregam tantos conflitos. exatamente. Então, esse processo de autoconsciência, então, por exemplo, às vezes tem pessoas que estão passando por várias situações complicadas dentro do trabalho e muitas vezes, quando às vezes você vê um profissional que é muito bom, aquele profissional tem boas características técnicas, mas tem alguma coisa que não funciona tão bem. De repente, se você puder trabalhar com esse profissional para melhorar nisso, ajuda. Uhum, Então, aqui muitas vezes tem dinâmicas de coaching que ajudam as pessoas a lidarem com isso. sim. Dependendo da dinâmica, se for uma coisa muito pessoal, de repente, poder encaminhar para um profissional para trabalhar essas dinâmicas Uhum, que precisam ser resolvidas, mas são de âmbito mais familiar ou pessoal, que aí não é uma dinâmica tanto da organização, mas é algo assim de como dá para olhar através disso, dos sintomas, dos problemas que vão aparecendo, você começar a compreender que história que está acontecendo aqui atrás. Existem recursos dentro de organizações. Recursos como coaching é uma delas, recurso como consultoria também é outra, recurso como sim. mentoria. Tem vários recursos que podem ser utilizados para ajudar não só o indivíduo, como uma equipe, de repente, Uhum, uma dinâmica de equipe, como a própria organização. Então, tem vários recursos. Do mesmo jeito, quando nós olhamos família, que tem uma dinâmica doentia, nós podemos trabalhar dentro do mundo organizacional, é a mesma coisa. E você tocou num sim. ponto-chave, que no fundo, nós vamos ver o quê? Se as leis sistêmicas estão presentes ou não.
Uhum. Parece tudo muito diferente, mas quando você vai ver, não é diferente, é muito parecido. Você vai ver as leis É. sistêmicas: pertencimento, equilíbrio, hierarquia e tempo e espaço. Uhum. É verdade. E precisa, até porque, tendo essa consciência, em qualquer tipo de sistema que a gente convive, todos os sistemas eles vão se interrelacionar também, porque não tem jeito você ir para a empresa sem levar o seu Ah, sistema familiar. Também não tem como você voltar para casa, para o seu sistema familiar, sem levar questões da deixar. empresa. Então, e ter essa sabedoria de equilibrar onde você está, em que momento você está, colocar ordem intrapessoal, né, limites. Limite. Exato. Aqui, sim, isso aqui funciona aqui, lá esquece, para. Então, você É. tem que aprender a colocar limite nisso, isso também é importante. Uhum. Então, tendo essa consciência em relação às leis sistêmicas, em qualquer tipo de sistema, traz paz. Traz Paz, harmonia, né? Ordem, exatamente. né? Mas ordem. E facilidade, porque fica claro como que deve funcionar, porque quando a gente não sabe, é um monte de tiro no escuro para tentar, para ver se dá certo. Se você segue as leis, fica muito mais simples. Então, você tendo consciência do caminho saudável, claro que vai desviar para lá e para cá, porque nada é perfeito, mas você sempre tem um foco para seguir, em qualquer tipo de sistema, né. Então, dentro do sistema empresarial, como você falou, a dinâmica é muito parecida, né. Eu gosto quando você Uhum. faz lá nas aulas, até a comparação da empresa fazendo o mesmo caminho de um filho, É, comento. mas é mesmo. Mas é mesmo. É interessante que, assim, uma empresa tem o Ishak Adizes, que é um cara que fez uma dinâmica muito interessante. Quando eu conheci o trabalho do Ishak Adizes, que é vida e morte nas organizações, eu falei, caramba, é muito parecido com a dinâmica que eu trabalho, né? E gostei muito do trabalho dele. Aham. Então, e ele fala de uma coisa que é exatamente isso, né? Então, assim, tem a fase da empresa, né? Que ela começa uma fase inicial, ele faz assim, como se fosse uma curva de Gauss, né? Então, assim, aqui tem Uhum. o nascimento, o desenvolvimento da empresa e depois também tem o declínio e a morte da empresa. E como isso funciona? E ele coloca numa dinâmica que é muito parecida com o desenvolvimento de um filho. Então, por exemplo, eu vou montar uma empresa. A empresa, por enquanto, está aqui na minha cabeça, ela não está materializada. É como assim, terei um filho? Não terei um filho? Veja, está aqui, né? Aí Até a depois eu função, né, começo. o para que ter Para essa que eu vou ter essa empresa, esse empresa, filho, né. né? Então, assim, aí vem quando você materializa a empresa, né? Então, a empresa é bebê, o que vai dar, vai dar trabalho, né? Que falou que vai dar trabalho, vai dar trabalho. Porque a Uhum. empresa bebê, você que vai investir, você que vai começar a É. colocar. Ela não nasce assim já perfeita, linda e maravilhosa. Não dá para você No nascer. começo você só vai dar, né. Depois Ixi, vai dar você trabalho, você vai ficar, você que dá comida, é. dá cola, você faz isso. Então, assim, ela vai ficar dependente do dono. E é natural que isso aconteça. Estou falando assim, Uhum. vai crescendo do zero, né? Então, ela vai dar trabalho, mas eu vou investir. Então, assim, essa empresa sai do bebê, daqui a pouco ela já começa a ficar criança, ela já tem alguma Uhum. atividade, já começa a funcionar, e você tem que ter paciência, né? Porque ali você está criando essa empresa, até chegar uma hora que ela começa a virar adolescente. E ela Sim. já começa a ganhar um rumo, e muitas vezes esse rumo não é bem o que você imaginou, sabe assim? Às vezes você faz projeto da empresa, né? Não, minha empresa vai ser assim, vai funcionar assim, que nem filho, né? Vai ser assim, vai ser bonitinho, aí eu vou estar colocando esse nome, porque esse nome, todas as pessoas que eu conheço com esse nome são pessoas assim, são desse jeito, sabe? E de repente chega naquela Chega na fase da adolescência, adolescência, ali começa a ver tudo que a empresa contrário. não é bem aquilo que você imaginava, mas ela está crescendo, está tendo força por um lado, você vai ter que Uhum. ficar.
E aí eu invisto nessa empresa, eu permito que siga o caminho dela, não, eu bloqueio. É interessante que se você começar a pensar numa empresa, você vai começar a ver essas dinâmicas, né? E Não, faz muito sentido. Uhum. vai chegar uma hora, então são fases interessantes. Aí se você pegar cada fase, tem aquilo que você precisa fazer para seguir em frente, mas se você não fizer, ela tem morte precoce, então aquela empresa afunda. Então você vai fazendo. Aí chegar uma hora que ela praticamente já está ali adulta, então ela tem que andar com as próprias pernas. E aí fica, e agora? Mas essa empresa agora está indo por caminhos e está crescendo e está Uhum. desenvolvendo, já está produzindo, ela está ativa, mas ela não é, está sendo diferente do que eu queria, mas ela achou um campo, um mercado, ela achou uma área no mercado, que ela tem sucesso, a coisa está indo. E de repente tem uma fase nessa que assim, eu que sou o dono, eu tenho que delegar. Delegar é deixar essa empresa andar por ela mesma. Não, eu que quero comandar a empresa. É parecido com um filho, né? Já pensou, você, Luísa, que é minha filha, para quem não sabe, né? Fala, não, não, não. Você tem que fazer o que eu quero, você vai casar com a pessoa que eu quero, você vai morar onde eu quero, você vai comer Uhum. o que eu quero, você vai se vestir, você vai pesar do jeito que eu quero, você vai fazer. A hora que você ganha força como empresa, ela vira adulta, eu tenho que delegar, é Hum. interessante, eu tenho que delegar essa função para outras pessoas. A empresa fica mais complexa, tem vários departamentos, tem várias pessoas trabalhando lá, e eu tenho que confiar que ela vai seguir em frente, porque se eu não confiar, tipo, essa empresa só pode seguir se eu estiver no comando. Isso Aí vai você acaba enfraquecer, vai fica fortalecer a preso, empresa. né? É. Exato. Então, dependendo do significado que eu vou dar para a empresa, ou ela avança para a próxima fase, ou ela afunda e tem morte precoce. Então, tudo isso, e é parecido com dinâmica de filho. E tem uma fase que é muito interessante, onde a empresa ganha o sucesso, ela está no auge, né? Uhum. Quando essa empresa está no auge, e aqui tem que tomar um cuidado, porque assim, agora deu certo, o mercado está aqui, está cheio de clientes, todo mundo vem atrás de nós, então estamos aqui num lugar de superioridade. Antes era voltado para a necessidade do mercado, agora estamos num Uhum. lugar, eles é que correm atrás de nós. Ai, meu Deus do céu, esse lugar o Ishaq Hadis põe um nome interessante, que ele chama de aristocracia. É quando você agora Hum. virou nobre, virou assim, um aristocrata, que eu não preciso fazer mais nada para os outros é que correm atrás de nós, que nós somos o supra-sumo. E aí começa a se sentir superior. Não é estou aqui para servir o mercado e olhar para o mercado, é o mundo vai olhar para mim e me admirar. São eles que vêm atrás de mim. E quando entra nesse lugar, é o início da morte da empresa. Olha que interessante, é o início da morte. Uhum. O que acontece? O pessoal lá fora, mercado, já não acha muita graça naquilo, a concorrência aparece olhando as necessidades do Sim. cliente. Então, de repente, aquilo começou a virar um sério problema. O que vai acontecer? Os resultados começam a diminuir, e Uhum. aí começa uma dinâmica, mas o que é que está acontecendo? Cadê os clientes? Porque eles é que precisam de nós. É engraçado, né? Você não está olhando Sim. mais para o mercado, você perdeu o foco. Então, eu sou. É a mesma coisa, uma dinâmica. Vou pegar uma dinâmica aqui, uma analogia, né? Já que você está falando de analogia, né? Eu sou o filhinho Sim. da mamãe, a mamãe me adora, então eu sou aqui, as mulheres todas vão correr atrás de mim, elas que precisam de mim. Eu não preciso fazer nada, não vou dar nada para elas, elas é que têm que correr Uhum. atrás. De repente, cadê as mulheres? Foram embora. Por quê? Porque eu não dou mais nada, eu só quero receber. Ó, é uma Uhum. das leis do sistema, né? É vocês que precisam de mim. E E aí, daí a o que concorrência vai vai oferecer o acontecer? que eles querem. A concorrência vai continuar cuidando lá, e daqui a pouco eu que sou lindinho, maravilhoso, você não está fazendo mais nada pelos seus clientes, você não está aprimorando o seu produto, você achou que já acabou, porque é tudo dinâmico, né? Aí é um É. momento, muitas empresas estão no auge e começam a cair. Aí os resultados começam a diminuir, os clientes vão procurando outros,
mas dentro da empresa começa, por que não me amam? O que está acontecendo? Deve ter alguém roubando aqui dentro. Aí começa uma dinâmica. Primeiro começa, vem uma paranoia e coloca assim, tem alguma coisa errada, tem gente aqui dentro. Aí começa a olhar para dentro e ver o que está acontecendo, se estão fazendo Nossa, direito. O mercado lá fora, o cliente já esqueceram do cliente. Porque ele acha que o cliente vai estar lá sempre, a vida inteira para ele. Eu não preciso fazer nada que o cliente agora é meu. Não. Aí começa uma burocracia maluca, tem uma paranoia, aí começa uma burocracia. Vamos fazer conta, cadê? De onde está vindo o dinheiro? Para onde o dinheiro está indo? Quem está roubando? Quem não está roubando? Aí a energia é focada para olhar para dentro. O cliente, então, nessa hora já está já nossa, vazio. você falou uma coisa que e é muito interessante que na consultoria sistêmica, quando põe, É. né, na dinâmica sistêmica com a Ixi, constelação, fica nítido, porque diversas coloca lá e fases, o né? cliente, cadê? É. Ninguém olha para o Cadê o cliente, cliente? Ninguém mais olha ninguém para o olha para o cliente. produto mais, É. ninguém olha para. Nada. Então, assim, e depois quer que aquilo funcione. É impressionante, é como assim, já cheguei onde como já chegou aquilo, é contínuo, você tem que ter um relacionamento com o mercado o tempo todo, você não pode fazer isso. Aí o que acontece? Vai indo, aí vem a burocracia, né? Então aqui ele chama a primeira fase do crescimento, aí você chega no auge, depois de envelhecimento e morte. E que é envelhecer é quando começa esse monte de processo, aristocracia, burocracia e conflitos internos. Ah, o dinheiro é meu, o dinheiro é do outro, quem está roubando o dinheiro, quem não... Ixi, perderam o foco do cliente, de produto, do ser, perderam tudo. O Uhum. foco agora é o dinheiro não foi parar o dinheiro, um monte de gente querendo pegar tudo, essa empresa é minha, não é, então... Aí começa aquele jogo, até isso aqui morrer, a empresa morre. Então, isso aqui é parecidíssimo com a nossa vida. Então, assim, a hora que eu chegar e falar assim, não tem mais nada para fazer na vida, já fiz tudo, ixi, não tem mais. Você parou essa Acabou. relação com a vida, a tendência é você envelhecer e morrer. Exatamente. Independente da idade que você tem, interessante, né? E tem um segredo no meio de tudo isso, já que está falando isso, e para quem está assistindo, isso assistindo ou ouvindo, né? Eu estou falando aqui, fazendo gesto com a mão, mas eu acredito que quem está ouvindo entende o que eu estou fazendo. Eu falei uma curva de Uhum, Gauss, né? Para quem não conhece, que sobe e depois desce, né? uhum, Então, qual é o grande segredo? E aí vem um grande segredo de uma empresa para que ela continue. Então, assim, a hora que ela segue, sobe, está no auge, está na hora dela começar tudo de novo. O que é começar tudo de novo? Continuar a motivação e começar a desenvolver novas coisas que são uhum. boas para o mercado, para o cliente, para outro cliente. Quer dizer, ele vai renascer, vai começar tudo outra vez. É como assim? Mas não é tudo outra Sim. vez porque ele já está aqui em cima, então ele já tem expertise. De repente ele monta uma outra empresa que tem a ver com outro tipo de mercado, mas já entendi como é que Uhum. monta a empresa, tem uma inteligência de montar a empresa. Pode ser no mesmo setor, na mesma área, pode ser em outras áreas. Aí começa a entender como funciona tudo isso. E nunca pode perder de vista o cliente. A satisfação, a Exatamente. necessidade e a satisfação do cliente. E Vai nisso é fazer uma curva interessante. ascendente, né? Vai E aí crescendo, vai começar, porque vai tem subir outra vez. ciclos que precisam passar também. Assim como nós temos Exato. vários ciclos, a empresa também precisa passar por vários. E a empresa Uhum. passa por esses ciclos. Então, tem um renascimento da empresa. Se você quiser É. avançar, você vai ter que mudar o mercado, você vai ter que, mas sempre olhando para o mercado, a necessidade. E às vezes a necessidade do mercado muda tudo. Durante a pandemia, por exemplo, muitas coisas que estavam indo muito bem, o mercado mudou tudo, Uhum. muitas empresas fecharam, outras tiveram muito sucesso. Sim, E depois da pandemia mudou o cenário. Então, assim, você tem que ficar atento o tempo inteiro ao meio e se adaptar. Não é fixo, é dinâmico. é, Como um profissional também precisa ser dinâmico também. Não exato. é Não assim, faz vou ficar sentido ter no uma lugar, empresa hoje de videocassete, não vai nossa, acompanhar a necessidade que máquina fotográfica. da. Máquina de escrever. Tem gente que nem Exato. sabe o que é isso, né, mano? Mas na minha época, fazer datilografia era essencial.
Mas vou A te falar, SD, só uma curiosidade, tá? Lembra aquelas máquinas digitais? sei. Então, tá voltando agora. Ah, é? Bom, eu vou dizer, eu Precisa vou ver, os compartilhar, jovens, os adolescentes né? querem tirar foto com as máquinas digital. Então, Então, que tudo. seja. Bom, máquina digital é uma coisa, agora máquina com filme. Não, não é com filme, é a máquina digital. Que agora estão Tá. todos os adolescentes querendo que as máquinas antigas dos pais, porque agora a moda é essa. É, De porque as do repente. filme, o duro é que você não acha nem filme mais. E eu vou até compartilhar uma história que como essas dinâmicas deixam algumas marcas estranhas, né? Há muitos anos, não tantos anos assim, porque a Luísa não é tão velha assim, né? Mas a Luísa, adolescente, chega para mim e pergunta: Ô pai, por que que meu irmão tem muitas fotos e eu tenho poucas? Ela começou a mexer nas fotos e começou a ver um monte de fotos do irmão, que é mais velho. E a dela tinha poucas fotos. É claro que já vem aquele sentimento, pô, não tiraram fotos minhas, olha só o que aconteceu. Ela nasceu numa transição de ciclo, porque eram as máquinas fotográficas, né, que existiam lá, e de Uhum, repente começaram as filmadoras. Aí o chance, assim, era filmar, então vamos filmar. Aí uhum, começaram a aparecer várias máquinas, né, filmadoras de vários sistemas diferentes, e os nomes, o sistema beta, não sei o quê, uns sistemas malucos. E é claro, comprei uma filmadora, né? E aí, ao invés de tirar foto, era filmar. Então tá cheio de filminhos e fitinhas de filme. Só tem um problema: o sistema daquela máquina estava cheio de problemas e aquilo não vingou. Aquela é. máquina micou. Não era um bom produto, não virou. E aí tinha um monte de fitinhas, que aí não sabia nem como mais transcrever aquilo. E aí a Luísa, buscando as fotos, falou: "Ô, eu não tenho foto, eu tenho pouca foto." Eu falei: "É verdade, Luísa, mas tá cheio de É filminho verdade. que você pode achar. Não sei se vou jogar tudo no lixo, que aquilo lá não servia mais para Ah, nada." mofou tudo, depois foi tudo pro Ah, lixo. então, estragou tudo. Eu falei: "Bom, É, ao invés de." Aí fica aí, tá vendo? então. Pagamos o preço da modernidade, né? Depois Uhum, organizado essas filmadoras, hoje em dia a coisa mais simples do mundo é ter celular que você tira foto, filma, não sei. Hoje em dia a exatamente. gente tira milhares de fotos, mas não tem nenhuma em casa, não é engraçado, né? A gente tem muitas e não tem nada, né? É estranho. É, é bem isso. Esquisito. Mas faz Mas isso parte, a gente está falando do mundo chamou atenção. organizacional. É. É. O mundo Os meus enteados, eu tenho 2 enteados pré-adolescentes, a Clarinha e o Guto correndo atrás das máquinas antigas, mas também digital, para a gente tira a tirar moda, foto né? com máquina É. de depois passa. Passa rápido essas modas, passa É. rápido. Mas é impressionante, né? Mas a gente está falando desse mundo organizacional, é interessante. Você vê, o mercado o tempo todo muda, o desejo dos clientes mudam. Aí, de repente, há essa febre. Ah, agora eu vou criar um monte de Uhum. máquina, daqui a pouco essa febre passa rapidinho. Aí você investiu um dinheiro aí para fazer isso, só que você pegou uma febrezinha do mercado que aquilo É. não tem, não vai virar. Então, assim, tem tanta coisa estranha, né? E são coisas comuns, e você tem que ficar vendo o tempo todo como é que esse mercado funciona. E do Uhum. mesmo jeito a parte profissional, né? A gente está falando de organização, dá para falar de um profissional também. Então, por exemplo, eu vou fazer, hoje em dia, tem uns cursos que eu não faço a mínima ideia do que são esses cursos. Na minha época era coisa tradicional, né? Então, medicina, engenharia, advocacia, assim por diante, aquelas Aham. coisas assim. Hoje em dia tem Nossa, tem. tanto tipo de profissão que eu não faço nem ideia. Mecatrônica, eu falei, nossa senhora, sabe quando que é mecatrônica? O que será? Robótica? Não, robótica, então, na minha É. época, isso eu falava disso, e hoje em dia, você tem tantas possibilidades, mas tantas hoje em dia, que é impressionante. Só que isso também dá um conflito. O que é que eu vou escolher para mim? E aí tem pessoas que acham, eu Sim. vou escolher algo que eu vou ficar minha vida inteira nessa profissão. Você está perdido, porque você ser um bom profissional não significa você ficar na mesma profissão a vida inteira. É você Exatamente. aprender a ser um bom profissional
na área que você está trabalhando. Daqui a pouco aquela área perdeu a função. Na medicina, eu estou falando muito aqui, não estou nem deixando você falar, mas é interessante. Na medicina, tinha uma área que era a cirurgia torácica. E a cirurgia torácica, ela tinha muitas pessoas que trabalhavam nessa área. Por quê? Porque na época da tuberculose não tinha um tratamento medicamentoso adequado e as pessoas tinham muitas sequelas de tuberculose e muitas vezes tinham que tirar várias regiões do pulmão. A partir do Hum, momento que conseguiram desenvolver um tratamento medicamentoso, um monte de cirurgiões torácicos praticamente perderam a função, sabe assim, não tem mais tanto cliente. Aí eles tiveram muitas vezes que ir para outras áreas. Por quê? sim. Porque não tinha mais cliente naquela área. Você quer ver? Na minha própria área, eu fiz gastrocirurgia. Os tratamentos medicamentosos para úlcera, gastrite, antigamente se operava muito para isso. Hoje em dia é uma raridade se operar uma dinâmica de úlcera, gastrite. Tem tanto remédio hoje em dia, tanto tratamento medicamentoso, e até o tipo de cirurgia, que aí a cirurgia não é mais aberta. Hoje em dia, a enorme maioria das cirurgias é por videolaparoscopia, que daqui a pouco também já está sendo substituída, daqui a pouco, por cirurgia robótica. Olha, então é assim, conforme você está preso numa área, daqui a pouco aquela área, do mesmo jeito, a aristocracia, né? Ó, acabou, começa a investir em outra área. Por quê? Porque do jeito, aquilo que você se especializou e navegava muito bem, daqui a pouco acabou essa área, você tem que ir para outra. E é Então tem que estar. interessante porque é uma cultura também nossa, né? E que é muito. Os pais colocam muito nos filhos essa questão, não, você tem que escolher como se fosse o Da vida resto toda. da vida aquilo, tomar essa decisão, e que se por um acaso sair daquela profissão, parece que está Acabou. abandonando, você vai abandonar essa carreira, você vai sair desse lugar. E não, é uma integração. Você está evoluindo, você evolui como ser humano, você evolui profissionalmente, e as coisas são dinâmicas. Mas é uma coisa que parece que o povo gosta de ficar enrijecido Ah, naquele ainda. lugar. Fazer uma transição é um bicho de sete cabeças, né? É interessante que, no fundo, nós estamos falando de um mundo de aventuras, né? Em mundo adulto. E o É, mercado muda a todo momento, e você tem que tomar coragem de fazer mudanças profundas, e às vezes fala, chega, já deu o limite, eu tenho que parar, porque uhum, senão você entra naquela dinâmica de envelhecimento e morte. Às vezes você exatamente. tem até uma morte precoce, tem pessoas que não conseguem nem avançar, ficam parados porque, por exemplo, não preciso me esforçar, que já tenho tudo aqui, já me deram tudo. Meu avô já deixou todo o dinheiro dele para mim, ele já deixou a minha vida feita. Pronto, cadê a motivação agora para esse indivíduo trabalhar? Eu Exatamente. agora herdei a empresa do meu pai. Então a empresa é minha, agora a empresa é sua, mas você sabe lidar com uma empresa, não é uma coisa. Administrar uma empresa, É, o que ganhei fazer um uma empresa? trator. E você sabe pilotar esse trator? Você sabe? Uhum. Não. O que você vai fazer com esse trator? Sabe É, assim, é uma coisa assim. Bom, você sabe contratar alguém que saiba lidar com esse trator? Você sabe como lidar, fazer isso aqui, ganhar dinheiro, cultivar os clientes, ampliar isso aqui? Não, eu só ganhei, isso aqui vai me dar. Já começa na aristocracia, né? Por isso, quando é, chega a herança, que é outra dinâmica maluca, né? Que é herdeiro e sucessor, né? Herdeiro é dono da matéria. Sucessor sabe fazer aquilo avançar, né? E aí é sim. outra dinâmica no mundo organizacional também, que é outro tema importantíssimo, é quem é o sucessor. E às vezes eu tenho meus filhos, mas isso não significa que eles são sucessores, eles são herdeiros. Herdeiro é propriedade, eu sou dono dessa empresa, mas eu não sei Aí trabalhar entra nela, eu não aquela sei manejar. dinâmica, né? Não, pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Exato, essa é outra dinâmica É. impressionante. Eu faço, eu conquisto, eu descobri o jeito de ganhar dinheiro e ter sucesso. Aí meu filho não precisa trabalhar para ter tudo isso. Ele fica o filho nobre, né? Ele não precisa batalhar para conquistar, ele tem um monte de coisa, gasta tudo.
Aí, quando Exato. vem o neto, o que acontece? O pai dele só aprendeu a gastar e não ganhar. O avô já foi. Ao invés de E deixar a herança, entre aspas, vou ensinar uhum, você a se dar bem na vida, a você conquistar o seu dinheiro, a você ser uhum. forte na vida. Não, eu sou forte. Aí eu cultivo o filho fraco. Depois, quando eu olho para o neto volta para o mesmo lugar que eu estava, na miséria. Conclusão. E essa maldição, isso aí se chama maldição das 3 gerações. Tem em muitas culturas, tem essa maldição das três Aham. gerações. Tem diferentes, mas no fundo é tudo igual. Então, assim, se você deu certo na vida, não favoreça o seu filho, entre aspas, para ele não precisar fazer nada. Você pode ajudá-lo a seguir na vida, mas mostrar força, ensinar como ele é capaz. Aquela história, não dá peixe, Exatamente. ensina a pescar, que ele não morre de fome em lugar algum. Mas essa mania, não, eu já tenho um monte de peixe, deixa o peixe para o filho. Daqui a pouco os peixes acabam ou ela estraga. Aí, quando ele Eu não gosto tem de mais peixe, ele... acrescentar como é que quem que fez a frase que acrescentou o, ensina a pescar e a cuidar dos rios? Quem que E a tinha cuidar dos rios, eu não sei, mas eu tenho uma outra frase, que é do hã. Rubem Alves, que é assim, essa do cuidar dos rios também, essa é importante, né? Porque senão nem É, peixe mais tem. exato. Era Bruno Mas alguma coisa, eu esqueci o nome. esse eu não lembro. Hum, Mas eu lembro do Rubem Alves, quando tem um poema lá do Khalil Gibran, que ele fala dos filhos, né? Que é parecido também, né? Que assim, os pais são como o arco e os filhos são como a flecha. E os pais, sim. eles precisam puxar bem esse arco, essa cordinha, e lançar os filhos no ar. A função dos pais é fazer essa força, preparar e solta para o filho seguir para o ar e seguir a jornada dele. Ai, que legal. Aí o Rubem Alves ainda acrescentou algo assim, e as flechas, quando estão no ar, ganham asas e voam para onde quiserem, senão eu miro a flecha para algum lugar, né? É verdade, Eu achei legal também acrescentar isso, também se é acrescentar, que nem verdade. cuidar dos rios, né, mano? Daqui a É. pouco eu sei pescar, mas os rios estão todos podres, contaminados. E é interessante isso, né? Porque nós, no fundo, nós estamos falando só de dinâmica sistêmica. Se você prestar É. atenção, estamos falando aqui de herdeiro e sucessor, estamos falando de escolha de profissão, estamos falando de você mudar a sua profissão se for necessário, mas ser um bom profissional é uma coisa, exercer uma profissão é outra. Por exemplo, ter uma empresa é uma coisa, Uhum. saber conduzir essa empresa para o sucesso e para o crescimento é outra. Então, propriedade, ter é Exato. uma coisa, ser é outra. Ser um bom profissional, ser um empresário. Então, tem aquela diferença também que tem as pessoas que são donos de empresa, tem muitas empresas, tem pessoas que são empresárias. Então, se você pegar assim, mas no fundo a frase não era bem isso, mas era algo assim, é de família. Eu ia colocar algo aqui, mas eu vou voltar para o original, senão vai ficar meio complexo. Então, Tá. tem famílias que têm uma empresa. E aí, os meus filhos vêm e vão tudo para essa empresa. Então, essa é uma empresa que a família inteira vai mergulhar lá dentro. Uhum. A questão dessa família vai crescendo, 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 e aquela empresa, então é a família que é dona de uma empresa. Agora, eu posso transformar meu filho em dono de uma empresa, mas eu posso transformar meu filho em empresário. Você viu como é que eu construí essa empresa? Então construa a sua e segue. Aí você aprende a montar a empresa, aí você vai ter Sim, várias empresas. Aí um filho tem uma empresa, outro tem outra, tem outra, se é que o destino é montar a empresa, exatamente. que também não é necessário isso. Mas ninguém fica na dependência. E aí é um outro tema importante também, Muito. dependência. Nossa, esse então, nossa, a gente podia fazer um episódio sobre dependência. É Nossa, interessante que, esse é outro tema. nas consultorias, empresariais, o que aparece muito, principalmente em empresa familiar, é a Ixi, que bom. empresa
suprir, a empresa não supre as necessidades em relação à vida. A empresa vem para suprir uma necessidade familiar, ou seja, uma necessidade interna, né? E o que eu observo bastante é, por exemplo, os pais têm a empresa e o que acontece? Eles ficam nessa questão de preciso que a empresa dê certo para dar um futuro para os filhos. Filhos, né? O Só foco que da daí, empresa, ó, o foco principal da empresa é voltado para dar benefícios para a família. Veja, a exatamente. motivação de ter uma vida melhor faz com que eu tenha uma boa empresa, mas a empresa, o foco da empresa é lá É, fora. E tem gente que faz o é. oposto. Então, isso é um perigo, é um problema, velho. E é interessante até relacionar o onde que vai observando esse tipo de dinâmica, porque é a mesma coisa de a empresa ser um projeto, não em relação à vida, né? Mas um projeto familiar, né? Para suprir uma necessidade da família. Da mesma É, maneira, para que ter uma empresa? É para mim ou para a vida? Para que ter um filho? É para mim para mim, ou para a vida, né? É preparar algo para a vida ou é para suprir uma necessidade minha? Então, quando a gente vai relacionando onde que aprendeu, o que aconteceu, a raiz do problema, vai ter muitas raízes relacionadas, vai ter não, as ah, raízes são relacionadas a esse tipo de e é dinâmica interessante que que, assim, aprendeu lá atrás, né? dentro disso que você falou, Luísa, vem uma coisa do desapego. Então, assim, por exemplo, hoje em dia, empresas que têm sucesso, elas andam por si mesmas. Se bobear, É, você vai ver empresas que têm sucesso que é de um dono hoje, amanhã é de outro, mas elas são tão fortes que, assim, a quem sim, construiu a empresa, que geralmente a maioria das empresas vem de empresas familiares, mas quando elas dão certo, elas caminham sozinhas. exato. Então, por exemplo, de quem é a sandália havaiana agora, por exemplo? Com certeza não é de quem construiu, mas ela tem uma força tão grande que daqui a pouco ela hoje pode pertencer a um grupo, esse grupo já vende para o outro, mas ela está firme e forte lá. Ela Uhum, sozinha anda. Então, do mesmo jeito, tem um filho que você vai ter orgulho que ele anda sozinha. Então, por exemplo, eu posso construir uma empresa que ela foi, entre aspas, seguiu, bateu asas e voou, seguiu o caminho é. dela. E eu posso deixar e até vender essa empresa. Como você vai vender a empresa? Gente, a empresa agora nem é minha mais, a empresa é do mundo. Então, assim, ela faz parte e eu ficar orgulhoso e feliz de ver que essa empresa está caminhando e seguindo para o lugar dela. Então, eu me sinto bem Exatamente. com isso. Eu não sou dependente, eu tenho que estar lá porque só eu sei o que é melhor. Não, achei um mercado, achei um jeito, um processo, uma dinâmica, ela seguiu. E É, é aquela história. Isso é, estou falando, é a mesma coisa que um filho, né, que a gente está falando, né? é. Você ter orgulho que o filho bateu asas e voou, está fazendo coisas que você não faria, mas o filho faz e Uhum, gosta e é dele. Então, assim, a empresa e o filho, né, que eu sempre faço essa analogia, até nisso também. Então, aquela empresa, ela tem que bater verdade. asas e voar. E aí tem uma outra história. Gente, é tanta coisa. Conforme você foi falando, a minha cabeça foi dando um nó. Porque, assim, a grande motivação de eu montar uma empresa é para dar uma melhor qualidade de vida para mim e para minha família. Sim, isso é Sim, verdade. Mas eu não posso deixar a empresa escrava da minha família. Ela é diferente. exatamente. Escravo, o que que é? Ah, de repente meus filhos crescem e vão tudo trabalhar lá porque são meus filhos. Não tem capacidade, mas são meus filhos. É. Aí daqui a pouco aquilo vira uma confusão, porque quem é que vai gerenciar? Meu filho chega e fala: Eu sei mais do que você não acredita em mim, deixa eu fazer isso. Aí começa a fazer uma confusão. Uhum. E esse é o grande problema de empresa familiar. Não é à toa Oh, que a maioria das empresas familiares acabam no meio do caminho. Acabam. E é verdade. Elas acabam porque não avançam. Se eu não me engano, acho que só 4% das empresas familiares chega na terceira geração. Primeira geração é o fundador. Segunda geração é sociedade de irmãos. Terceira geração é sociedade de primos e tios. Aí vira uma confusão. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer é.
pegar as coisas, e aí vira um caos. Vira Exato, um caos. perde o foco e o propósito da empresa, né, não é mais uma coisa relacionada para a vida, é para suprir as doenças da família, né. E o pior, frequentemente as famílias se arrebentam e se destroem por É. tentar controlar aquela empresa. Aquilo que foi feito para ser um benefício para uma família, eu vou dar um exemplo, Exato. tá? Porque às vezes fica assim, vou dar um exemplo, um caso que eu atendi, que era assim, tinha uma empresa de ônibus. Tinha não, tem, porque essa empresa ainda existe, tá? Essa empresa ainda existe, mas assim, quem fundou foram três irmãos. E os três irmãos, tinha um que sabia muito bem como comandar tudo isso. Cada um tinha uma função. Mas quem sabia Uhum, comandar mesmo, fazer isso crescer, era um deles. Mas os três trabalhavam juntos, cada um nas suas funções, em harmonia, sabe assim, ninguém se sentia melhor do que o outro. E estava aham. indo muito bem essa sociedade dos três irmãos. Até que os filhos vieram, os filhos cresceram, e daqui a pouco o filho de um resolve, eu quero trabalhar lá, e aí o filho do outro também. Aí os filhos estão lá, e aí começa, porque não, pai, o outro está fazendo assim, porque o tio está fazendo aquilo, como é que você permite, como é que não sei o quê. Começou uma confusão, e aí os primos Uhum. começaram a querer mandar naquilo, começaram a criar conflitos. As esposas dos três começaram a pressionar, porque os filhos chegam, não, que o pai é um babaca, olha só o que estão fazendo lá, porque ele não está mandando nada, ele tem que pegar aquilo lá é dele, sabe? Começou. E aí o que aconteceu? Sim. Esses três irmãos mais velhos, um dia marcaram uma reunião e falou: nossa família está um caos. Essa empresa está virando um caos. Está Uhum. na hora de vender a empresa. Se continuar isso aqui, nem a nossa família vai sobreviver. É. O que eles fizeram? Venderam a empresa de ônibus, estava muito, muito bem, venderam, pronto, dividiram o dinheiro, cada um segue seu caminho. Se a gente não fizer isso aqui, nem a nossa família vai sobreviver. Isso vai E é virar um caos. verdade, o quanto atender que o gatilho de brigas e de rompimentos de família é por conta de empresa. Só que Vários. começou, a empresa ajudou a família a ter uma qualidade de Exato, vida melhor. Sim, mas tem que tomar muito cuidado, que a empresa, ela ajuda a família, sim, mas não é focada exatamente para isso. Ela tem que ter uma vida própria. Porque se exatamente. ficar assim, essa empresa vai ficar sempre escrava da família. Essa empresa pode ser vendida e ok, cada um segue seu caminho, acabou. Uhum. E eu vou dar Mas um outro existe exemplo. essa questão do apego também, né, que muitas vezes cria um nome associado à família, e ai, vai Também, vender, e fica apegado àquela situação e não larga, né. tem um outro exemplo que é interessante. Esse até hoje eu conto muito, você já deve ter ouvido falar várias vezes, né? E Hã. é baseado numa história verídica, né? Eu estou lá, vou atender, aparece um homem mais velho, devia ter uns 74, 75 anos, entra, sabe assim, rígido, mas com uma cara, parecia que estava carregando um peso absurdo, uma decepção, uma coisa, assim, estava estranho, mas ela, sabe alguém que você vê, parece que é competente, resolutivo, forte, assertivo, e entra, fala, ué, e aí eu perguntei, né, no que podia ajudar, qual era o problema, e ele, a primeira frase que ele fala é assim, eu vim aqui porque eu quero morrer, mas não posso. Eu quero morrer, mas não posso. Eu olhava para ele e perguntei, e por que não? Aí ele contou a história, para resumir, né? Ele é industrial, Uhum, e aí a empresa dele começou a ter um bom mercado, ter sucesso. Aí o que acontece? Tem três filhos. Onde vão parar os três filhos? Dentro da empresa. uhum. E aí eu perguntei para ele: os seus filhos trabalham na empresa porque são bons profissionais, a empresa precisa deles, ou porque são seus filhos? Ele olhou para mim e falou: você já entendeu, né? Os três filhos estavam lá. E aí, interessante, porque aí virou uma empresa teta, porque também tem empresa teta, né? É isso mesmo. A empresa teta que está lá para dar de mamar para um monte Uhum. de bebês.
E aí começou esses três trabalhando lá, os três casaram, e aí eles vão construir a casa. Quem constrói a casa é a empresa, né? A empresa não foi feita para fazer isso, mano. Mas é assim, aí começa a construir, aí a mulher de cada um começa a reclamar, porque a casa do seu irmão é maior ou melhor do que a nossa, e aí precisa comprar o carro, e aí a empresa compra o carro, sabe assim? Daqui a pouco a empresa paga a escola dos netos, paga não sei o quê, porque essa empresa... Bom, o que Sim. aconteceu com a tal da empresa? Aconteceu algo interessantíssimo, que tem uma coisa chamada custo família. Imagina se essa empresa vende uma caneta esferográfica. Não era isso, né? Mas imagina, ela vende uma Uhum. caneta esferográfica. No mercado, você vai encontrar essas canetas por um valor X. Só que a Uhum. caneta dele é X mais alguma coisa, porque tem um custo família aqui. Porque o custo da família, para pagar todas as contas da Nossa família, Senhora. essa caneta precisa ser mais cara. É. Por quê? Porque para dar conta de tudo isso, mas quando você vai fazer o levantamento da empresa, você vai ver tudo lá, o balanço, vai ver, ó, quantos custos tem aqui, mas esses custos não tem a ver com a construção da caneta para vender para o mercado. Isso aqui é custo família. Aí tem funcionários ganhando, funcionários são esses três filhos, são diretores disso, aquilo, que estão lá para receber Uhum. salário, mas não para trabalhar. Isso tudo vai fazer o quê? Contaminar e aumentar o valor dessa caneta, porque tem que vender no mercado. A É. concorrência vende aqui por X. Eu tenho que vender por X mais Y, que é o custo da família. Imagina o que aconteceu. Essa empresa começou a ter um monte de problemas, né? Aí daqui a pouco ele não consegue mais tirar férias, ele tem que trabalhar que nem um louco, fazer de tudo para essa empresa sobreviver. Vai estar cada vez mais difícil, que o custo não para de aumentar. Sim. Sempre estão querendo mais e mais e mais e mais. E a teta, que parece que quanto mais leite dá, mais quer mamar. São três mamando naquela teta. E aí ele fala assim, eu falei, mas se você morrer, o que vai acontecer? Ele falou, se eu morrer, aquela empresa afunda. Se eu parar de trabalhar, se eu não conseguir trabalhar, toda a família acaba. Então ele falou, bom, Uhum. então se virou Deus, né? Porque tem que carregar todo mundo nas costas, né? Adivinha o que vai acontecer com ele? Vai chegar uma hora que ele vai adoecer, porque ele não vai dar conta. Então ele está que nem um louco tentando dar conta de tudo isso. Querendo ou Imagina, não, ele vai, né? vai. Aí ele está num campo fértil para adoecer. A Uhum. hora que tiver um infarto, um câncer ou qualquer coisa assim, ele vai afundar. E eu já atendi vários com esse mesmo perfil, né? É. Aí daqui a pouco, assim, eu tenho que dar a minha vida para a empresa sobreviver. Daqui a Uhum. pouco, chega no É limite, ele não dá verdade. mais conta. E tá cheio, assim, né? Aí eu falei, tá bom, E e se você tiver um infarto, tiver alguma doença, um AVC, o que você vai assistir? Você vai ver isso, você não vai nem morrer, esse que é o problema. Você vai continuar vivo e vai assistir toda essa destruição. Como é que você vai se sentir? Você fez um bom trabalho ou não? Você ensinou a é. pescar ou está dando peixe até hoje? E aí foi interessante, que eu trabalhei com ele e realmente ele tomou consciência e fez o que tinha que fazer. Chamou os três filhos e falou: 6 meses vocês vão trabalhar aqui. Depois de 6 meses, todos vão embora. Encontrem algum lugar para vocês trabalharem. Essa empresa está afundando, e é verdade. E é verdade. Uhum. Não vai dar conta, essa empresa não tem mais condições de sobreviver. Vocês, em 6 meses, máximo, todos fora da empresa, então já começa a procurar emprego. A hora que falou isso, a mulher dele ficou enlouquecida, porque como está abandonando nossos filhinhos, veja, ele mais velho, com 70 e pouco, tem que trabalhar pelos outros que tinham lá 30, 40, não sei o quê. Não tem nexo uma coisa dessa. Exatamente. Aí ele É. realmente fez, falou, ó, as contas estão aqui, isso aqui está impossível, essa empresa vai afundar. Se continuar assim, ela vai afundar, não tem mais jeito. Então, em 6 meses, vocês achem um lugar, até 6 meses segura essa ponta, depois esquece. E aí, pôs os filhos para fora, e a hora que os filhos saíram, e a responsabilidade de pagar as contas de neto, de tudo assim, é deles, eles se virem. O que aconteceu? A empresa conseguiu vender, entre aspas, a caneta por X, com boa Uhum. qualidade,
e cresceu tudo de novo. Um ano depois, esse homem voltou lá. Voltou com uma cara diferente, né? E foi interessante, foi numa sessão que eu trabalhei com ele. Aí ele percebeu, ele viu, falou: já sei o que eu tenho que fazer, não é o que eu quero, mas se eu não fizer isso, não vai ser bom nem para mim, nem para os meus filhos, nem para a família. Por Exatamente. amor à família, ele vai fazer. Ele fez. Um ano depois ele voltou, foi muito engraçado, voltou com uma outra cara. Falei: ué, você não morreu, né? Falei: não, e nem quero. Estou na melhor fase da Agora minha nem quer vida. mais. Estou na melhor fase da minha vida. Meus filhos se É, viraram, lá caiu a qualidade de vida deles, mas eles estão se virando, estão é, caminhando. A minha mulher que enche o saco, porque eu comecei a viajar, tirar férias, e ela ficava brava, porque tinha que cuidar dos filhos, tinha que cuidar de tudo, né? Mas quem cuidava era eu, né? Ela só uhum. queria. Aí queria viajar, a mulher, não, a gente tem que viajar com a família toda. Eu falei: olha, eu vou viajar, se você quiser vir comigo, vem, se não quiser, eu vou sozinho. E aí ela, não, então eu vou. E quando ia no começo, começava a reclamar: ó, se for para reclamar, que os filhos têm que estar aqui, não sei o quê, da próxima vez eu venho sozinha. Ou você, ixi, ela como hoje, fala assim, hoje em dia até a minha mulher adora viajar, agora estamos É, livres, assim, a empresa está funcionando, deixei uma pessoa lá que realmente sabe mexer, eu vou lá mais para supervisionar. Minha vida, eu não quero morrer de jeito nenhum, quero aí viver. tá vendo? Esse é o Ele poder de você viveu, tomar consciência. olha, ele amou viver, a empresa está ótima, ele está lá, faz só a Exatamente. função de supervisão, vê, checa tudo. Os filhos estão melhores, porque É, estão vivendo com os recursos deles e vão seguir. Tudo exatamente. melhorou. E isso dá estrutura para os filhos também, porque se os filhos ficam dependentes da empresa a vida Nossa, inteira, quando não tem esse pai futuro. morre e a empresa morre, aí eles ficam sem recurso para seguir num outro caminho, né? E uma Dificulta dinâmica, ainda mais essa situação. que eu usei foi, bom, e o que vai acontecer com seus netos, hein? Porque É, você está se matando de trabalhar, os seus filhos estão nobres, né? A hora que é, acabar tudo, eles vão pegar essa empresa e vão vender, porque eles não sabem tocar, ou então ela vai afundar. A hora que eles torrarem todo o dinheiro, eles vão ficar o quê? Os filhos, os seus netos que você ama, vai virar o quê? Que modelo eles têm? Adivinha? exatamente. Aí, por amor, por realidade, ele resolveu tomar a decisão. E no fim, É, a empresa estava ótima, ele também estava lá. Não sei se eu vendo essa empresa, a empresa está tão boa, está andando sozinho, mas não deixou mais exato. nenhum filho entrar. Falou: nem filho, nem neto, não entra mais ninguém nessa família. De parente não vai Uhum, entrar mais ninguém nessa família. Isso aqui é só empresa. E aí deu tudo é. certo. E Interessante, isso me né? lembrou, isso me lembrou também, isso aqui aparece um monte, né? Mas esse olhar, numa consultoria que eu fiz, era uma empresa familiar também, o pai, o dono e os filhos também como sócios da empresa. E veio a dinâmica, né, familiar. Um dos filhos já tem filhos, né, tal. E eu comentei na situação, perguntei, né? Você está colocando essa empresa para sustentar a sua família ou olhando para a vida? Você está preocupado com o que os seus filhos, com a vida financeira futura dos seus filhos, dos seus netos? Ou você está olhando para a empresa? Ai, a empresa, a minha maior preocupação é essa, sustentar o futuro dos filhos. Eu assim, então você já não está olhando mais para a empresa. É, Então você já perdeu o foco. Por quê? O que você está fazendo é você olhar, seus filhos são adultos, e você coloca uma dinâmica onde você está vendo os seus filhos como incapazes, porque eles estão fracos, dependentes, exato. são Aí eu fracos, até incapazes, impotentes. eu já coloco uma dinâmica assim, para pensar, imagina, você imagina os seus filhos, a empresa fechou, não tem mais empresa, acabou. Você imagina os seus filhos passando fome, morando debaixo de uma ponte? Não, claro que não. Eu disse, pois é. Então eles têm a capacidade de viver a vida deles, de construir a vida deles, né? E aí vem esse despertar, porque muitas vezes vem essa sensação de que os filhos têm que ser dependentes o resto da vida dos pais, da empresa e tal. Não, mas
eles serão capazes, né, de construir. E nisso você falou, Luísa, muitas vezes eu faço uma brincadeira, né, que tem a empresa familiar, né, e tem a prisão familiar, porque às vezes uma É, empresa familiar se torna uma prisão para segurar os filhos para eles não avançarem para a vida e não irem embora. também. Ixi, em vários casos como esse, fica assim, como é que eu vou me libertar dessa empresa? Que eu odeio isso aqui. Uhum. Muitos não conseguem, fazem de tudo ali, mas lá dentro eles estão num conflito. E sabe o que acontece muitas vezes? Burnout, depressão, doença Uhum. autoimune, AVC, infarto. É um festival de doenças. Tipo assim, até queria estar aqui, Exatamente. mas a doença não me deixa. Então, a doença aparece para ele ir embora de lá e falar: chega. É a doença que põe o limite. Isso quando ele É, fala de doença, né, a gente tem que tomar cuidado, porque a doença, se você não faz o que precisa ser feito, de repente a doença faz. É o que precisa, não é o que eu quero, né? E é interessante isso. exatamente. Aí, do mesmo jeito, tem uma doença na família, uma doença na empresa, aí daqui a pouco é um campo fértil até para desenvolver doenças físicas, emocionais, É mentais, verdade. dentro dos elementos que estão lá. E aí entra essa história da dependência e Uhum. codependência que ela está falando. Ah, Bom, a e para gente precisa variar, fazer um episódio disso. nossa, tanta coisa, né? Bom, você que está assistindo aí, comente que tema dentro desses vários que nós comentamos aqui. Isso aqui dá para a gente fazer um ano inteiro só sobre dinâmicas de dinheiro, profissão, Uhum. mundo vocacional, não sei, tanta coisa, né? Muito. Empresa, função da empresa, crescimento e morte. Nossa, dá para fazer É tanta muito coisa, né? assunto. Ai, meu Deus do céu. Bom, você que nos assiste, por favor, comente e diga que tema você gostaria mais que nós aprofundássemos aqui, né? Porque será o maior Uhum. prazer. Nós adoramos o que nós fazemos, né? Pelo menos isso. Nós adoramos o que nós fazemos, adoramos esse tipo de trabalho e é muito interessante, muito bom quando a gente consegue ajudar pessoas dentro dessa dinâmica, né? Então, Com para quem certeza. quer conhecer mais dinâmicas sistêmicas, né? Tem um livro, onde é que está? Está desse lado aqui. Tem um livro, Aí. para quem estiver só ouvindo, né? Tem um livro da essência sistêmica, o poder da essência sistêmica, e do lado aqui, desate os nós da sua mente, que com certeza tem dinâmicas sistêmicas interessantíssimas para ajudar a abrir a mente e conhecer Uhum. um caminho bem mais saudável. Lá vai ver as leis sistêmicas, a aplicação delas, as dinâmicas que ocorrem lá. E mais, né, Luísa? Se você se identificou com alguma dinâmica dessa e precisar de ajuda, não precisa da Siri aqui, que eu falo aqui, ela começa a interagir. Mas busque ajuda, procure um Sim. profissional que possa te ajudar nisso, ainda mais em organizações. Porque a Uhum. organização, dependendo do conflito e do problema, se não resolver, o custo financeiro é altíssimo, porque tem muitas dinâmicas, se você não souber colocar ordem, direcionamento, o prejuízo financeiro, e não só financeiro, de repente a É, empresa tem que mandar um monte de gente embora por dinâmicas que poderiam ter sido resolvidas antes, né? Bom, exatamente. Então, tomar essa consciência traz uma, uma libertação não só para a organização, mas também para a família, para a vida, assim como o caso que você trouxe aí, isso, que igual a esse, tem vários casos, né? exato, exatamente. Então, se você está precisando dessa ajuda, também vai estar aqui na descrição do vídeo, quem estiver no YouTube, quem não estiver no YouTube, depois vai lá na descrição do vídeo, vai estar o contato para você marcar sua consultoria ou sua sessão. E também, se você quiser adquirir os livros que o Fernando trouxe aqui, aqui na descrição do vídeo também terá o link da loja para você, além desses livros, olhar para vários outros produtos da nossa empresa, né? É verdade que é uma empresa familiar. A Exato. Luísa é a sucessora, se ela quiser.
Se não quiser Aham. também, tem outras pessoas que é assim, mas se, e pelo jeito ela quer, se identifica, mas Sim, não chamei, ela veio sozinha e se deu é muito verdade. bem, impressionante. Ele Me falou assim, ó, encontrei. falei, que bom, nem imaginei, estava batendo asa, de repente veio posar, falou, opa, gostei disso aqui. Falou, Pois opa, é. que Nem eu bom, então imaginei e de fala, repente. não é? Então estou orgulhoso. Agora, É, o caminho está andando, está seguindo, ela aproveitou tudo isso aqui, está dando um colorido muito bonito em todas essas dinâmicas e aprimorando ainda mais. E estou muito sim. feliz que a hora que eu olhar, a idade está chegando, né? Como todo mundo, né? Vai chegar uma hora que eu vou descansar e vou olhar essa empresa caminhando, a abordagem que eu criei avançando, Sim, aprimorada por você e por outras pessoas, e ver que isso aqui avançou e seguiu. Não é meu, é do mundo, né? É um filho que exatamente. foi embora e seguiu. Que delícia. Como você também. Exatamente. É Você isso também mesmo. seguiu, bateu asas, está seguindo a sua vida, tem uma família maravilhosa, tem conflitos como todo mundo tem, é um ser humano Uhum, comum, né? Mas que sabe isso mesmo. buscar ajuda quando precisa. Isso é o mais importante. Lu, um beijão para você. Obrigado por mais esse podcast aqui, que foi bem gostoso, né? Espero que Sim, você que assistiu tenha gostado. Aproveite, né? E vamos esperar os próximos episódios. E você que está nos assistindo, comente e dê sugestões. Você também faz parte, você também está incluído nesse nosso podcast, tá? com certeza. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Fernando Freitas CS, Luísa Freitas CS. E mais uma vez, se você ainda não está inscrito lá no canal do YouTube, inscreva-se, ativa o sininho, compartilhe esse conteúdo e com certeza vai trazer luz para muita gente aí que está precisando desse olhar. Bom, Verdade. Fernando, muito obrigada mais uma vez. Até a Eu que próxima. Para você que agradeço. acompanhou até aqui, obrigado também, gratidão. Deixe seu like se fez sentido para você. E nos vemos no próximo episódio. Tchau! Até lá. Tchau.